Fala comigo, rapaziada, sejam todos bem-vindos ao canal do Ricardo Alemão. Mais um final de semana chegando e com ele aquela grade recheada nos campeonatos europeus. Então vamos analisar os jogos para identificar os melhores padrões e também as melhores oportunidades para a gente fazer dinheiro nessa sexta-feira, beleza? Lembrando que depois desse final de semana já se inicia a data FIFA, e a gente tem os jogos de seleções, amistosos, eliminatórias, uma grade mais reduzida de jogos. Vamos fazer o possível para tirar logo o melhor proveito desse final de semana para depois ficar um pouco mais relax, beleza? Então primeiramente já se inscreve aqui no canal para acompanhar os palpites diários que eu vou compartilhar aqui com vocês. Já deixa o like também pro YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo e continuar te enviando esses vídeos. E sem mais enrolação, vamos pro jogo. Então vamos dar início à nossa análise para uma sexta-feira. A grade até que tá bem interessante. A gente tem jogo nas 5 principais ligas. Então vamos começar aqui logo com o campeonato inglês no confronto entre Luton Town e West Ham. O West Ham que começou embalado essa Premier League, tá na segunda colocação com um empate e 2 vitórias. Inclusive as vitórias foram contra adversários bem complicados, ó, venceu por 3-1 o Brighton e também o Chelsea. E agora vai jogar fora de casa contra o Luton, uma equipe que subiu da segunda divisão, uma das equipes mais fracas dessa edição da Premier League. Eu gosto bastante de trabalhar com essa vitória do West Ham. Vendeu o Declan Rice, uma peça importante ali no meio de campo, mas se reforçou muito bem com esse Álvares aqui, o James Ward-Prowse também especialista nas bolas paradas. E eu gosto sim de trabalhar com essa vitória do West Ham. Se quiser ficar mais safe, completar um bilhete, o empate anula ali é muito interessante. Não acredito que o West Ham perca mesmo jogando fora de casa. Esse aqui também pode ser um jogo interessante para gols, o mais de 2,5 bateu em 9 dos últimos 10 jogos dos Hammers e também bateu em 6 dos últimos 7 da equipe do Luton Town. Então acredito que para não esticar muito dá para trabalhar com uma linha de mais de 1,5 gols. Na sequência no Campeonato Espanhol a gente tem um confronto entre Cádiz e Vila Real. E aqui a gente sabe o Vila Real é uma equipe que tem um investimento bem maior, mesmo jogando fora de casa, logo de cara já gosto de trabalhar com essa dupla chance a favor da equipe do Vila Real. Fora isso, o cenário de under goals é muito interessante, o menos de 2,5 bateu em todos os últimos 6 jogos do Cádiz, acredito que uma linha de menos de 3,5 para ficar um pouquinho mais safe. Caia muito bem. E também uma linha de cartões. O mais de 4,5 cartões bateu em 4 dos últimos 5 confrontos diretos entre Cádiz e Vila Real. Campeonato Espanhol a gente sabe que costuma ser um pouquinho mais pegado. Gosto de trabalhar com esse under goals e também com essa linha de cartões. Ainda em La Liga a gente tem um confronto entre Almeria e Celta. Duas equipes que não vêm numa boa sequência no Campeonato Espanhol. Estão ali na zona de rebaixamento nessas primeiras 3 rodadas. Uma sequência de 3 jogos sem vencer. E é um confronto muito equilibrado. E por conta disso eu gosto de trabalhar um cenário de gols. Pelo desespero das duas equipes que precisam pontuar a qualquer custo, acredito que a gente veja aí as duas equipes se expondo mais do que o normal, deixando muito espaço nas suas linhas defensivas. Eu gosto de trabalhar com a linha de mais de 1,5 gols. O mais de 2,5 bateu em 4 dos últimos 5 confrontos diretos entre elas, e o ambas marcam também na mesma frequência. Então costuma ser um confronto bem aberto, apesar do under ter batido aqui, ó, menos de 2,5 em 6 dos últimos 7 jogos das duas equipes. Isso aqui também inclui um pouco da pré-temporada. E como eu falei, principalmente levando em conta a necessidade das duas equipes de pontuar, de vencer, acredito sim que a gente tem um jogo um pouquinho mais aberto. Agora lá na Itália a gente tem um confronto entre Sassuolo e Verona, uma partida também com expectativa alta para o cenário de gols. O mais de 2,5 e o ambas marcam bateu em todos os últimos 5 confrontos diretos entre essas duas equipes. Com relação ao mercado de resultados, pelo fato de estar jogando em casa, vejo sim um favoritismo aqui pro lado do Sassuolo. Gosto de trabalhar com uma dupla chance, um empate anula. Não iria nessa vitória simples, tá? O campeonato italiano tá começando também, tá na 3ª rodada agora. Então a gente tende a conhecer um pouco mais das equipes aí nas primeiras rodadas para ter confiança em trabalhar com a vitória de uma equipe ou de outra. Mas uma dupla chance, gosto sim, acredito que o Sassuolo não perca em casa para a equipe do Verona. Na sequência, no campeonato italiano, a gente tem um jogaço de bola entre Roma e Milan, tá? Um jogo que eu devo acompanhar, devo compartilhar alguma entrada lá no meu grupo gratuito do Telegram também, vou deixar o link aqui embaixo. A gente tem o Milan que veio bem renovado aí para essa temporada, né? Contratou o Pulisic, Loftus-Cheek do Chelsea. Já tá na primeira colocação do campeonato e vai enfrentar a Roma que não começou muito bem, tá na 13ª posição. E aqui mesmo jogando fora de casa, eu vejo sim um favoritismo pro lado do Milan. Apesar disso, pretendo não trabalhar no mercado de resultados, porque como eu falei, o campeonato italiano tá só no começo, né? O Milan vem numa boa sequência de 7 jogos de invencibilidade contra a própria Roma. Mas o que gosto de trabalhar aqui nesse jogo mesmo é o cenário de gols. O ambas marcam, bateu em todos os últimos 6 confrontos diretos entre elas e o mais de 2,5 em 5 dos últimos 6. Como a Roma joga em casa, deve deixar também seu golzinho. Acredito que o Milan tenha tudo para marcar com um ataque muito forte. Rafael Leão, Giroud, Pulisic. E gosto de trabalhar com essa linha de ambas marcam. Uma linha de cartões para esse jogo também é muito bom. Muito bom. O mais de 4,5 bateu em todos os últimos 6 confrontos diretos entre elas. Costuma ser bem pegado. A gente já tem um árbitro aqui para essa partida, o Antônio Rapuano, que tem média de quase 5,4 cartões por jogo. Então também é um árbitro que solta bastante cartão. E talvez role até um binguinho de cartões aqui para essa partida. Vamos analisar, de repente. Agora lá na Alemanha a gente tem um confronto entre Borussia Dortmund e Heidenheim. Borussia que tropeçou no último jogo aí, né? Acabou empatando por 1-1 com o Bochum.
exatamente vinha de uma vitória aí dentro de casa contra a equipe do Colônia, e aqui vai enfrentar o Heidenheim, que subiu da segunda divisão da Alemanha. Eu gosto bastante de trabalhar com essa vitória simples do Borussia Dortmund. Como o campeonato alemão também é muito aberto para o cenário de gols, a odd está bem esmagada, dá para trabalhar com essa vitória do Borussia ainda no primeiro tempo, tá? Costuma começar ali um ritmo bem interessante, foi o primeiro a marcar em 4 dos últimos 5 jogos, então acredito que já tenha tudo para aniquilar esse jogo logo na primeira etapa. O cenário de gols também é muito bom, mas a odd está bem esmagada, o mais de 2,5 está pagando 1,33. Para quem quiser completar um bilhete também vejo o valor, já que o mais de 2,5 bateu em 8 dos últimos 10 jogos do Heidenheim. E para finalizar, lá na França a gente tem um confronto entre Nantes e Olympique de Marseille. O Marseille, que começou bem o campeonato francês, está na segunda colocação e sabe que precisa entrar focado em todos os jogos se quiser brigar pelo título aí com o PSG. O Marseille vem numa sequência de 6 jogos de invencibilidade contra a equipe do Nantes, venceu os últimos 4, então como tá jogando fora de casa, eu gosto de trabalhar com uma dupla chance ou no máximo um empate anula. Tá no começo do campeonato ali, estamos conhecendo um pouco mais das equipes, não gosto de arriscar essa vitória simples. Mas o mercado de gols também é muito interessante, o ambas marcam bateu em 5 dos últimos 7 confrontos diretos. O Marseille tem um ataque forte, mas às vezes acaba falhando defensivamente. Como joga fora de casa, acredito que a gente também possa ver um jogo mais aberto para o cenário de gols. Inclusive a gente tem um padrão forte de cartões aqui também, o mais de 4,5 bateu em todos os últimos 6 confrontos diretos entre elas. Acredito que se tiver odd dá para trabalhar com uma linha de mais de 3,5 cartões nesse confronto aqui entre Nantes e Olympique de Marseille. Então vamos lá montar nosso bilhetinho dessa sexta-feira, uma duplinha na Alemanha e na Espanha, rapaziada. Gostei bastante dessa entrada, tá? Uma odd 2 aí, que a gente tem o nosso investimento dobrado, caso a nossa aposta seja vencedora. Primeiramente aqui no jogo entre Borussia Dortmund e Heidenheim. Acredito que o Borussia não tropece novamente, tem tudo para vencer jogando dentro de casa contra essa equipe que subiu da segunda divisão. Então eu vou trabalhar com a vitória do Borussia Dortmund e mais de 1,5 gols no jogo, pra gente ver pelo menos 2 gols nessa partida. Juntamente aqui no jogo do Vila Real, acredito que não perca para a equipe do Cádiz, que brigou contra o rebaixamento na última temporada de La Liga, e eu gosto de trabalhar com uma dupla chance a favor do Vila Real e uma linha de menos de 4,5 gols na partida. Aqui embaixo, ó, x2 e menos de 4,5. Acredito que a gente não tem um jogo tão aberto, uma odd 2,03 com uma unidade da minha banca aqui e pronto, tá lá. Se você vai pegar esse bilhete, deixa aqui nos comentários, deixa o like no vídeo também pra chamar esse green. A gente tá precisando nessa sexta-feira já iniciar com o pé direito, chamar as boas do final de semana. Então é isso aí, tamo junto, obrigado a todo mundo que acompanhou o vídeo até o final e até amanhã.